Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Bom, seja bem-vindo a mais uma live, né? Hoje, dia 1º de julho, hoje começa a campanha do Julho Verde, né? Que é o mês dos cânceres de cabeça e pescoço. Enquanto o Instagram chama a galera aí, também chama o médico convidado, eu vou dar uma introduçãozinha básica para vocês. Bom, gente, hoje é o Julho Verde, né? Começa o Julho Verde. E a gente já começa aqui com live, né? Hoje eu convidei um médico que já participou aqui do canal, ele já fez uma live muito maravilhosa sobre linfonodos, né? Que é o Dr. Maurílio Chagas. Dr. Maurílio, ele é médico cirurgião cabeça e pescoço. Eu fico muito feliz, assim, de iniciar o mês de julho já com live de tumor na parótida, né? Para trazer mais informação para vocês. Eu fico muito feliz, muito lisonjeada. O Dr. Maurílio, ele contribui sempre, né, aqui para o canal da parótida. Para quem não conseguir assistir aqui ao vivo, né, a live vai ficar gravada aqui no IGTV da parótida, tá? Lá no meu Instagram, que é Vanessa Vince com 2 Is, também tá todas as lives ali nos destaques, naqueles negocinhos coloridos. E no canal do YouTube, se você não se inscreve no canal do YouTube, por favor, que eu preciso destravar a configuração, né, para poder colocar essa live que eu faço aqui lá no canal do YouTube também pareado ao vivo também, para o pessoal do YouTube também assistir ao vivo. Então eu preciso do que? De inscrito, né, que essas plataformas trabalham com números. Bom, o Dr. Maurílio já entrou, eu vou chamá-lo aqui para adicionar ele. Gente, eu tô muito chique hoje. Não acham? Tô com luz, tá? Oi, doutor, tudo bem? Oi, boa noite, Vanessa. Tudo bem, doutor? Como é que o senhor tá? Tá ok? Tô aqui, tô feliz de participar mais uma vez aqui do seu programa, que eu gosto demais, viu? Obrigada, viu, doutor? Eu tava aqui falando para eles que graças a Deus, eu tenho a gentileza de médicos aí para poder trazer a informação científica da parótida, né? E eu fico muito feliz, assim, com a contribuição dos médicos. Tem vindo cada vez mais médicos contribuir. Eu tenho ficado muito feliz. O senhor é lógico que é um deles. Eu não podia iniciar o Julho Verde com mais felicidade, né, de trazer o senhor de novo aqui. Iniciar essa campanha, esse mês de campanha, né, dos cânceres de cabeça e pescoço, com o médico que já foi convidado, já teve a gentileza de trazer informação. O pessoal adora aquela live dos linfonodos, né? Porque é o que nos perseguem a vida inteira, né? Então, aí eu falei, gente, eu vou convidar o doutor para abrir o Julho Verde, porque o pessoal sempre gosta bastante, né? Quando eu trago os médicos, para trazer também informação que é pouco divulgada da parótida, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez, doutor. Obrigada, viu? Aí o senhor começa se apresentando. Pode se apresentar, porque hoje tem bastante gente que vai assistir. Então, pode se apresentar, doutor. Bom, vamos lá. Meu nome é Maurílio Chagas, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, trabalho na cidade de São José dos Campos, São Paulo, região do Vale do Paraíba, entre as grandes capitais, Rio de Janeiro e São Paulo. Eu e minha equipe, né, doutor Vinícius e doutora Maíra Leira, né, formamos uma equipe. Nós trabalhamos nessa região toda, São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Caçapava. Na verdade, essa região, né, entre Jacareí até Lorena, mais ou menos, funciona como uma grande megalópole, né? E nós trabalhamos aqui todo dia e enfrentamos essa questão do câncer de cabeça e pescoço e a parótida, obviamente, que faz parte disso. Tá? É um prazer, é uma grande honra inaugurar o 1º de julho, Julho Verde, participando do seu programa, viu, Vanessa? Eu sigo sua página, os temas são ótimos, os colegas que se apresentam são ótimos, muito bem selecionados, tá? E eu gosto dessa questão de divulgar informação. A gente estava conversando um pouquinho antes, a internet veio democratizar a informação, né? A informação não é mais detenta por alguns outros, né? A internet abriu geral e vamos divulgar a informação. E o câncer, o tratamento e a cura do câncer está intimamente ligado ao diagnóstico precoce e, evidentemente, quanto mais informação, mais a gente consegue diagnosticar e tratar e curar essa doença. Muito obrigado. Eu sempre falo que a informação é a prevenção, né, doutor? Eu Sem acho que dúvida. quando você tem, exatamente, quando você tem acesso à informação, eu mesmo,
como infelizmente na minha época não tive, então eu acredito que algumas coisas que infelizmente eu passei na época poderiam, com uma informação facilitada ali para mim, eu poderia mais fácil chegar num especialista correto, fazer um tratamento mais antecipado do que foi. Então, eu sempre abro espaço aí para a parótida, que eu sempre falo que a gente é um grão de areia, né? Porque é um tumor que é pouco divulgado, é pouco falado, ninguém sabe o que é parótida, né? Todo mundo fica muito perdido quando descobre o diagnóstico. Enfim, então, o que eu posso fazer para divulgar aí, né? Eu tento. Eu Você tento faz divulgar. muito bem. Ah, obrigada. Parabéns. Doutor, primeiro de tudo, eu sei que não está na nossa listinha, o que é a parótida? Onde que ela Perfeito. fica? Uhum. Perfeito. A parótida é uma glândula salivar. Aliás, é a maior glândula salivar do nosso corpo. Ela fica nessa região, na região que a gente chama de pré-auricular, na frente da orelha. E ela tem o formato de uma pirâmide invertida. Tá? Então, ela é responsável pela produção de saliva que sai na nossa boca. Apesar dela ser a maior das glândulas, ela não é responsável pela maior produção de saliva. Tá? E muitas vezes a pessoa só percebe a parótida quando ela incha, ou quando tem algum problema, ou até mesmo o caso da cachumba, né? Que é o caso clássico, a cachumba, tal. Então a pessoa se atenta pela parótida, por isso que é tão pouco divulgado assim. Doutor, existe algum, assim, fora o aumento, né, que a gente percebe, existe algum sintoma? Porque, assim, eu acho que isso é muito peculiar de cada pessoa, mas existe algum sintoma específico que a gente pode perceber que a gente está com um tumor na parótida? O tumor específico, a gente só vai perceber quando apresenta uma bola na região pré-auricular, ou um pouquinho mais abaixo do lobo da orelha. A pessoa sente um caroço. E isso incomoda, algumas vezes levanta o lobo da orelha e a pessoa começa a procurar o porquê disso, né? Isso são os primeiros sintomas do tumor. Ele geralmente não dói, ele geralmente não causa nenhum problema. O problema que as pessoas mais procuram é a parotidite. Quando existe a inflamação da glândula, aí a pessoa sente a face inchada, sente dor, sente calor local. O tumor não, é apenas o carocinho que aparece nessa região pré-auricular, na frente da orelha, um pouquinho abaixo do lobo da orelha. E, doutor, vou fazer uma pergunta besta, tá? Tudo, É, pergunte tudo que quiser. ele pode crescer tanto, assim, que pode chegar a pegar um nervo facial e dar uma paralisia, assim, pelo tamanho dele? Então, o nervo facial é um nervo responsável pela mímica do nosso rosto. Vai Uhum. levantar a sobrancelha, piscar o olho, mexer o canto da boca. E esse nervo ele se encontra dentro, no interior da glândula parótida. Alguns casos mais graves de câncer agressivo, esse câncer pode infiltrar o nervo e dar uma paralisia facial. Graças a Deus, isso não é comum nem é muito frequente, mas isso pode ocasionar sim. Dependendo do tamanho dele, ele pode, assim, na região machucar, por exemplo, sei lá. Quando eu tive o tumor, meu tumor estava de quase 5 centímetros, eu senti algumas dores locais. Isso é normal? Pode acontecer? Enfim. Isso pode acontecer, dependendo do tamanho, pode incomodar, pode doer. Agora, um nódulo que nunca doeu, né? Isso tem alguns casos. Alguns pacientes têm um nódulo nessa glândula, e acabou que não procurou ninguém, ele se desenvolveu e, de repente, ele começa a doer e aumentar de tamanho. Isso é um mau sinal, é um mau sintoma, entendeu? E qual que é o diagnóstico que é? Por exemplo, a gente passa a gente procura o médico cirurgião cabeça e pescoço, né, para poder fazer o diagnóstico do tumor na parótida. E qual que é os passos seguintes? A gente faz a cirurgia? Como que acontece, doutor? O paciente geralmente chega ou encaminhado de outro colega para o cirurgião de cabeça e Uhum. pescoço, ou já chega direto para a gente, referindo um caroço na frente da orelha, na região pré-auricular ou abaixo do lóbulo. Tá? Um exame muito simples, muito bom, que ajuda muito a gente, é o ultrassom. O ultrassom de parótida bem realizado, ele dá várias informações para a gente.
tamanho, como ele se comporta, tudo, tá? E o diagnóstico passa pela punção aspirativa. O que que é isso? Né? O colega entra com uma agulha e colhe célula dentro, no interior desse nódulo. E a gente vai saber que tipo de célula tem nesse tumor de parótida. Graças a Deus, 85% dos tumores de parótida são benignos. É o chamado adenoma pleomórfico, entendeu? Doutor, essa punção, eu vou perguntar, já que o senhor falou da punção, essa punção, hoje em dia, existe algum tipo, porque o pessoal reclama muito, né? E também depende de cada pessoa. Tem gente que não sente nada, tem gente que já sente bastante, né? Hoje em dia, existe algum tipo de anestésico para você fazer o exame da punção? Ah, não existe, Vanessa, não existe. Existe uma pomadinha que as pessoas passam local, mas essa pomadinha não dá tanta anestesia e se gera um grau de anestesia é superficial, tá certo? E os pacientes me perguntam, doutor, vai doer? Claro que vai doer, é uma picadinha, mas não é nada absurdo, nada que a pessoa Doutor, não possa controlar e ajudar na realização do exame, um exame tão importante que vai é, mostrar a etiologia da doença. Então, assim, paciência, uma picadinha, é chato, mas faz-se necessário para o tratamento e até para a programação cirúrgica. eu já ouvi de algumas pessoas que elas tomaram como se fosse uma anestesia de médico, de dentista. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Mas daí aí começa a ser maior do que o próprio tratamento, sabe, Vanessa? Porque uma anestesia mais profunda envolve uma segunda picada, envolve infiltração de uma droga, pode ter reação da droga, pode ter um acidente nessa punção. Essa punção aspirativa direto, guiada por ultrassom, é muito segura e muito boa de ser realizada, né? O inconveniente é, sim, uma picadinha na região da face, mas paciência, né? Isso dá Alguém, para controlar. alguém perguntou se o ultrassom, doutor, precisa ser com Doppler ou pode ser o normal. O ultrassom de preferência com Doppler. A grande vantagem do Doppler é que nos dá mais uma informação da vascularização da lesão, entendeu? Mas se não tiver Doppler, o ultrassom bem feito já resolve bastante. E existe, eu vou fazer uma pergunta porque é para o pessoal que não opera o tumor na parótida. Doutor, existe algum tipo de tumor na parótida que pode sumir com chá, com pílula, com alguma coisa? Existe um outro tratamento sem ser cirúrgico do tumor na Não. parótida? Então, por isso a punção se faz necessária, né? Porque Uhum. sendo um tumor de parótida, sendo uma neoplasia, não estamos falando de inchaço, não estamos falando de um linfonodo, uma íngua que aumentou na parótida, estamos falando de tumor neoplasia. Sendo uma neoplasia, o tratamento é efetivamente cirúrgico. Sem a cirurgia, não existe tratamento. Não existe chá, não existe comprimido, não existe crioterapia ou qualquer outra possibilidade. Doutor, a cirurgia da parótida é uma cirurgia um pouco evasiva por causa dos nervos faciais, né? Quanto tempo dura normalmente uma cirurgia de parótida, doutor? É. Isso é uma pergunta que todo paciente faz. Doutor, quanto tempo? É. O tempo que eu falo assim é o tempo que leva para ser bem feita. Porque quando a gente vai operar uma parótida, a gente tem que ter todo o tempo do mundo. Porque, como a gente conversou aqui no começo, o nervo, que é responsável pela mímica da face, pelo movimento, pela mobilidade da face, está no interior da parótida. Então, assim, quando a gente vai operar, a gente está tranquilo, a gente dormiu bem, a gente não, a agenda está vazia e a gente opera com toda tranquilidade, né? O tempo médio de uma cirurgia dessa, 1 hora e meia, no máximo 2. Mas se precisar ficar 3, 4 horas para a cirurgia ser bem realizada e o nervo preservado, levamos 4 horas. Não pode, é uma cirurgia que não pode ter pressa. Quanto tempo que a pessoa fica no hospital, doutor, numa cirurgia dessa? Geralmente faz num dia, passa a noite e vai de alta no dia seguinte, correndo tudo bem e o que é esperado. Uhum. Tem algum tipo de alimentação que para a gente fazer no pós-operatório ou não? Não, não. Não tem, não tem.
E eu já falo a lista para os meus pacientes. Meus pacientes sabem. Ah, o que pode comer? Carne de porco, leite, ovo, peixe, camarão, chocolate. Pode comer tudo. Não tem problema, não há restrição nenhuma. No dia E, seguinte. eu vou fazer uma pergunta por causa dos colegas e eu acho que por mim também. Eu, doutor, na época que eu operei, eu tive, não bem no começo assim, depois que eu saí da sala de cirurgia, eu tive dificuldade de abrir a boca. Tá, Eu tive muita dificuldade de abrir a boca e de engolir. Então, perfeito. eu, por conta própria, lá no hospital, eu pedi uma dietinha pastosinha para mim conseguir, né? Seria Perfeito. por causa também da cânula, né? Que a gente vai ser entubado. Seria por isso também que a gente fica com É, essa, não sei. não, não. A questão de engolir, talvez pelo tubo do anestesista, né? Que E, passa pela faringe. Isso é uma uhum, coisa. A questão de dificuldade de abrir a boca, eu não uhum, sei, a gente nunca conversou sobre o seu caso especificamente. É uhum, que a margem profunda da parótida, ela se localiza junto com a musculatura mastigatória, né? A musculatura que realmente faz a gente abrir a boca, fechar. Na uhum. grande maioria dos casos, não existe infiltração da glândula nesse tipo de musculatura. A gente até chega a essa musculatura, mas a gente não trabalha com ela. Então, alguns poucos casos em que existe infiltração dessa musculatura mastigatória, a pessoa pode ter o que a gente chama de trismo, uma dificuldade de abrir, ou por dor, ou por infiltração da lesão. Mas não é o comum. A dor à deglutição, tá? Ela está relacionada com o tubo, mas isso passa no primeiro, segundo dia. E, doutor, quais que são, assim, o que pode acontecer no pós-operatório dessa cirurgia da parótida? Tem algum tipo de... Tem algo que pode acontecer no pós-operatório da cirurgia? Sim, toda cirurgia é uma intervenção, é uma agressão, né? E ela deixa sequelas, fato, não tem jeito. A começar pela cicatriz na pele, né? Ninguém opera sem uma cicatriz. Graças a Deus, a cicatriz da cirurgia de parótida, apesar da cicatriz não ser pequena, é uma cicatriz muito estética. Ela passa na frente do lobo da orelha, pegando aqui as linhas de força da face e se estende pelo pescoço também pelas linhas de força. Então, apesar de não ser pequena, ela fica bem escondidinha e segue a mesma linha de cicatriz que faz as pessoas esticarem o rosto. Não é o Acho, objetivo da né? cirurgia. Não é o objetivo, mas ela fica realmente muito estética. Então, primeiro, a cicatriz, fato. A Uhum. segunda coisa foi que a gente conversou, que mais chama atenção é o nervo facial. Então, assim, o nervo facial é extremamente delicado e só da manipulação a pessoa pode ter o que a gente chama de paresia. Tradução, o nervo fica preguiçoso. Por quê? Uhum. Porque passou com tesoura do lado dele, passou com bisturi e ele se sensibilizou. Então, no dia seguinte, pode haver alguma dificuldade do paciente mexer o cantinho da boca, a rima bucal, fechar um pouquinho o olho, levantar a sobrancelha, mas isso volta com o tempo. E, infelizmente, se houve alguma agressão mais séria, alguma lesão do nervo, essa Uhum. sequela fica permanente. A pessoa pode perder um dos movimentos da face ou então ter um caso mais grave como paralisia facial. Mas, Uhum. graças a Deus, isso acontece em muitos poucos casos. A não ser que a pessoa já tenha um diagnóstico de câncer agressivo e que essa lesão esteja já infiltrando o nervo facial. Outras duas sequelas, graças a Deus, também não são frequentes. A primeira delas é uma fístula salivar, como a gente falou. A glândula parótida produz saliva. E às vezes o ducto que leva a saliva para dentro da boca fica aberto e começa a vazar pelo pescoço. Graças a Deus, isso também se trata com curativo compressivo na grande maioria das vezes. E uma outra sequela que muito pouca gente fala, mas no seu grupo já deve ter falado, é a chamada síndrome de Frey, que é uma sequela mais tardia. O que é isso? A gente chama de sudorese gustativa. Por algum motivo, a inervação que faz a gente produzir suor começa a Uhum. ter ligações com a inervação que faz produzir saliva. Então, Uhum. depois mais ou menos de um mês da cirurgia, a pessoa senta para comer
e começa a suar o rosto, tá? Isso, graças a Deus, é muito pouco frequente de uma maneira intensa, né? Se todo mundo que operou parótida começar a observar, vai ver que não é tão raro assim. Mas os casos mais graves de suar e chegar a pingar no prato, graças a Deus, isso é muito pouco frequente. Eu vou só fazer uma... Doutor, a fístula salivar, ela também tem algumas pessoas que falam que é seroma. Tá. Qual que é a diferença dos É. dois? Ou A é uma diferença. junção dos dois? Não, existe, são entidades diferentes, são coisas diferentes. Fístula salivar é uma coisa, seroma é outra. O que é o seroma? O seroma é um líquido que o corpo produz para preencher algo que estava ali, né? Isso acontece na grande maioria de cirurgia. Vai operar a mama, né? Tinha uma lesão, tinha um nódulo e o organismo produziu o que a gente chama uma aguinha de carne, uma água um pouquinho suja de sangue, uma secreção serossanguinolenta, e isso acontece na parótida. Por isso a gente sempre deixa dreno. Pelo menos é a nossa conduta aqui. Sempre deixa dreno. Entendeu? O dreno sai antes da pessoa ter alta hospitalar. Já sai no primeiro dia antes de ir embora. A fístula salivar, não. A fístula salivar é a saída especificamente de saliva que permanece 1 semana, 2 semanas. E quanto mais a pessoa estimula com alimentos ácidos, ela vai produzir, tá? Mas o tratamento da fístula salivar a princípio, sempre um tratamento conservador, curativo compressivo. Graças a Deus. Ainda bem. Eu estou perguntando porque muita gente tem, né? E assim, as nomenclaturas mudam um pouco, né? Aí tem pessoa que fala que é fístula salivar, tem outros que falam que é seroma, enfim, tem outros que falam que é uma junção dos dois, né? Então, nos primeiros pós-operatórios pode até existir uma confusão, mas assim, um seroma que se perpetua por 1 semana, 2 semanas, com um jeito de saliva, não, aí passa a ser uma fístula salivar, que é um pouquinho mais grave do que o seroma, mas o tratamento é conservador, é curativo compressivo. E aquela que não vaza, doutor, incha, né? A pessoa incha, só que não sai a aguinha pro lado de fora, a pessoa tem que ir lá drenar. Aquela Aí ali. tem, aí tem que drenar. Tem que drenar. É, Mas na fístula salivar que começa apresentando dessa maneira, o organismo é muito sábio. Ele acha o caminho próprio de drenagem. E a partir do momento que começou a drenar por si só, na grande maioria dos casos, o curativo compressivo resolve. Muito poucas vezes tem que haver uma reabordagem cirúrgica. E, doutor, o senhor falou da paralisia, né? Qual que é a diferença da paresia e da paralisia facial? A paresia é o nervo preguiçoso que eu falei, né? O nervo preguiçoso, ele ficou preguiçoso, ele sensibilizou por conta do traumatismo cirúrgico que é inevitável. Então, passou com bisturi elétrico, com calor, passou com gás, passou com tesoura, tudo, ele se sensibiliza, né? Ele tem uma paresia. Como é que é a tradução da paresia? A pessoa não perde o movimento, porém, ela o movimento fica mais devagar e fica assimétrico. Então, vai abrir a boca, a rima bucal do lado que não foi operado se mexe mais rápido, com mais força, e a do lado que foi operado mais devagar. E o olho, a sobrancelha, é a mesma coisa. Mas quando a gente percebe que o movimento está preservado, isso é uma paresia. A paralisia não. A paralisia cortou o cabo elétrico que levava a informação, desconectou e a pessoa perdeu o movimento efetivamente. Não tem volta. Então, na verdade, a paralisia temporária não é paralisia, é paresia É temporária. paresia, é paresia. E a paresia não perdura por mais de 6 meses. Então, digamos que houve uma paresia importante, que o nervo a gente sabe que manteve, foi preservado, mas ele sofreu ou por uma questão cirúrgica ou por uma questão do próprio tumor, mas ele está lá preservado. Então, assim, é esperado que num prazo de 6 meses a pessoa recupere todos os movimentos. A paralisia não. A paralisia é definitiva. Perdeu o movimento e para cada uma dessas entidades existe uma forma de melhorar, de ajudar. Tanto a paresia quanto a paralisia. Doutor, no caso da paralisia, a definitiva, que é comprometimento do nervo facial,
existe algum tipo eu sei que com fisioterapia ajuda um pouco, mas não vai voltar, lógico, porque tem a Paralisia não lesão. volta. Não, né? Não. Existe algum tipo de reconstrução do nervo? Alguma coisa do tipo? Enfim, existe E, algum tipo? existem várias técnicas de reconstrução do nervo. Sinceramente, os resultados não são muito animadores, mas é possível a reconstrução do nervo com enxerto, com reconstrução. E existem alguns cuidados que eu gosto muito. Quais são eles? A primeira grande preocupação é o olho, porque a pessoa passa a ter dificuldade de fechar o olho e isso expõe a córnea. E a pessoa pode ter um problema, uma úlcera de córnea. Então, proteção ao olho. Para o olho, especificamente, a gente pode pôr um pezinho de ouro na pálpebra, que quando a pessoa tenta dar o estímulo, o pezinho vai lá e baixa, e isso fica muito bem-vindo. Tá? Ah, mas é uma paralisia da face inteira, não é só o olho, é a sobrancelha. Sim, a sobrancelha hoje a gente pode contornar fazendo botox contralateral. Então não existe mais o desnível, né? Uma testa toda enrugada e outra testa sem ruga o supercílio caído. A partir do momento que você consegue aplicar o botox dos dois lados, essa simetria some. E às vezes é muito bem-vinda, porque somem as rugas também. Entendeu? A boca, com um pouco de fisioterapia, vai contornando. Então, mas são cuidados que dão muito conforto ao paciente, né? O paciente fica com o olho protegido, ele não fica com o rosto tão assimétrico, né? Ele não sente tanto o problema dele. A paresia é muito mais leve, né? A sensibilidade é muito mais leve. Você põe uma pomadinha no olho, protege e sabe que num prazo de no máximo 4, no máximo 6 meses, ele volta. Ultrapassa de 6 meses, às vezes, doutor? Ou uma Não, paralisia? uma paresia Não? não. Não, 6 meses. 6 meses é um tempo, sim. Na grande maioria das vezes, até 4 meses já reverteu. E eu vou fazer uma outra pergunta também. Pergunte à Aí eu vontade. já pergunto fora do contexto. O senhor falou da síndrome de Frey, né? Eu tenho ela. Tá. E eu sei que alguns casos existem pessoas que aplicam Botox, enfim, para poder parar. O Botox ele realmente ajuda, doutor, a não ter mais aquele suorzinho pingando? O Botox? É. O Botox ajuda. O Botox ajuda. Eu sou fã do Botox. Eu gosto muito do Botox. Eu acho uma medicação maravilhosa. Mas ele é temporário e ele tem sua indicação própria, né? O Botox, a bem da verdade, ele funciona no máximo 4 meses. Então você aplica, ele é ótimo, sabendo que depois de 4 meses vai voltar. Não tem perigo, Entendeu? doutor, de, sei lá, ficar aplicando um monte de botox aqui e atrapalhar mais ainda o que já está, o tipo de Não, técnica? Não? não, porque o Botox não funciona assim. O Botox ele só bloqueia a transmissão nervosa. Bloqueou, virou a chave, acabou. E depois que ele é reabsorvido, então assim, ele não causa dependência, ele não causa. O organismo não fica viciado pelo Botox. Então, assim, ele bem feito, ele bem aplicado, ele é muito bem-vindo. Sabendo que ele tem um prazo de validade, sabendo que ele não vai resolver o problema, ele vai te dar um conforto, entendeu? Isso tem que ficar bem claro para o paciente. E, doutor, depois que a gente faz a cirurgia da parótida, eu vou fazer uma pergunta do grupo. Quanto tempo que a gente pode voltar à vida normal? Que é isso que eu mais Então, vou perguntar. então vamos lá. Operou a parótida, correndo tudo bem, vai de alta hospitalar no dia seguinte e 2 dias depois pode ficar como está aqui, né? Videoconferência, computador, celular em casa, sem esforço físico, tá? Eu oriento meus pacientes sem esforço físico nenhum até 14, 15 dias. Por quê? Porque é uma região altamente vascularizada. Então, começou a fazer esforço físico, começou a fazer alguma manobra, pode sangrar, pode inchar, pode formar hematoma, seroma, entendeu? Então, assim, em casa. E é o prazo também que o atestado trabalhista vale. 15 dias. Então, é mais do que o suficiente. A pessoa descansa, cuida, não toma sol na cicatriz, porque o sol estraga muito a estética da cicatriz. Depois volta ao consultório e vai voltando à vida normal. Doutor, quando é que eu posso voltar a malhar? Né? Quando é que eu posso voltar a andar de bicicleta? Né? Depois de 15 dias,
volta devagarzinho, vai alongando, não vai 70 quilômetros de bicicleta, não vai correr 10 quilômetros, não, né? Começa a andar devagarzinho, começa alongando, e num prazo de 3 semanas, é vida normalíssima, né? Muito cuidado com a cicatriz, muito cuidado com o sol na cicatriz. Isso eu também oriento muito meus pacientes. Filtro solar massageando à vontade, tá? E em relação à cicatriz, que eu tenho feito também é a aplicação de laser de baixa frequência, de baixa potência. Ajuda a desinchar, ele tem um efeito anti-inflamatório local, né? Então, a gente oferece isso lá no consultório, um laser de baixa potência, baixa frequência, e ajuda a desinchar a face, ajuda a desinchar a cicatriz, tem aquele efeito anti-inflamatório local, sem as contraindicações do anti-inflamatório comprimido, que estraga rim, estraga estômago, entendeu? Os pacientes gostam muito. Ah, que interessante, doutor. É por isso que a cicatriz da Raquel é maravilhosa, né, Raquel? A cicatriz, por isso que a cicatriz dela é só um risco, é só um caminhozinho. É, Doutor, quais que são os tipos de tumores que a parótida pode ter? Então, tumores neoplasia, 85% deles são benignos, é o chamado adenoma pleomórfico. Tá? E dos malignos, 15%, é o mucoepidermóide mais frequente. Todos eles são tratáveis e todos eles com muita chance de cura. Tá? Passamos sempre pelo diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é feito através de informação, procura do médico. E isso é importante para qualquer tipo de tumor e câncer do corpo humano. Uhum. Então, existe o adenopomórfico, né? Existem outros tipos de... Tem o adenopomórfico, o câncer, e tem mais... O de benigno tem o tumor de Warthin, tem um tumor de Warthin muito frequente no homem, que também é bilateral. Ele tem uma clínica um pouco diferente, ele é um pouco mais mole do que o adenoma pleomórfico, e tem outros subtipos, mas esses são os mais frequentes. Graças a Deus, os benignos são os mais frequentes. Ainda bem, né? Não, eu perguntei do outro tumor porque meu pai teve os dois. Também o do Warthin, bilateral. Bilateral. É uma característica do Warthin, acometer mais os homens e ser bilateral. É uma característica dele. Mais mole também a palpação. Quando chega um homem bilateral e ele é molinho, a gente isso aí é um Warthin. Mas a punção nos orienta. A punção também é interessante. Assim, primeiro, para deixar o paciente mais tranquilo. Olha, fez a punção, não há suspeita nenhuma de câncer, benigno. O paciente já vai mais tranquilo para a cirurgia, tendo um laudo bem feito, né? Afastando uma possibilidade de uma doença mais agressiva. Isso é muito importante para a tranquilidade do paciente se encaminhar para a cirurgia. E, doutor, depois que já passou tudo, a gente já operou, a vida já está voltando ao normal, a gente precisa fazer uma prevenção disso? Sim. Sim, porque veja bem, quando falamos de neoplasia, a neoplasia ela se comporta, qual que é uma das grandes características da neoplasia? É voltar, recidivar. Ah, mas meu caso não era câncer. Sim, mas era um tumor. E o tumor tem que ser tratado como tumor. Ele tem que sair com o que a gente chama margem de segurança. Tradução, eu tenho que tirar o tumor, a raiz e mais o espaço que fica ao redor. Eu não posso deixar uma pontinha de raiz, falando assim de uma maneira bem clara para todo mundo entender, né? Então ele pode voltar, ele pode recidivar, mesmo sendo o adenoma pleomórfico, que é o tumor benigno. Se ele não for bem tratado, se ele não for retirado com uma margem de segurança, ele pode voltar. Então é interessante fazer um acompanhamento de 3 em 3, 4 em 4 meses. E é bom manter um vínculo médico-paciente, a gente acompanha a cicatriz do paciente, tira algumas dúvidas, vê se a pessoa está com um pouquinho de freio ou não, tira alguns medos do paciente. Ah, eu operei, mas não estou comendo carne de porco, que para a gente muitas vezes não tem significado, mas para o paciente é importante, porque alguém falou isso para ele, ele gostava de comer carne de porco e agora está sem comer, entendeu? Então, esse acompanhamento pós-operatório do paciente é muito importante. Traz segurança para o paciente, traz conforto, e eu gosto muito. E depois que passa uns bons anos, assim como o meu, doutor, é preciso fazer acompanhamento ainda? Daí não mais. Vanessa, desculpa, eu não sei o seu caso especificamente, mas assim, depois de 5 anos, não. Não. Dependendo do caso, na grande maioria dos casos, não.
Mas se a paciente quer ser acompanhada, por que não também? Se ela se sente mais segura e uma vez por semestre, eu acho interessante. Se isso vai trazer conforto para o paciente, se ele vai ficar mais tranquilo, vai ao médico, faz um exame clínico bem feito, examina, não havendo nenhuma possibilidade de recidiva, dependendo do caso, dependendo do tumor, já é mais do que suficiente. Não, eu só pergunto porque o meu médico mesmo ele já me deu tchau e benção já faz uns bons anos. Eu já não vejo mais, já faz um bom tempo. Mas eu, por conta própria, pelo menos um ano, a cada um ano, assim, eu faço um ultrassom só para falar, tá tudo bem, olha, tá, os linfonodos estão ok, né? Só para ficar Sim, né? Mas mesmo, meu cirurgião mesmo, faz uns bons anos que eu não vejo mais. Graças a e, Deus, permanente assim. e a parótida tem isso de bom. O ultrassom, que é um exame super simples, nada agressivo, ele resolve muita coisa. Né? Ele traz muita informação. Então, o que é um ultrassom por ano? É muito pouco. Até para o convênio, até para custo. É muito bom, muito simples, muito elucidativo. Uhum. Bom, doutor, obrigada. Eu acho que Prazer. eu já fiz acho que todas as perguntas possíveis e impossíveis. Eu queria muito agradecer toda a gentileza que o senhor está sempre colaborando. O André também, que cuida das suas redes sociais, ele está sempre Ah, ele é também, ótimo. Ele é ótimo. está sempre divulgando também, está sempre compartilhando todas as coisas que eu faço. Eu queria muito agradecer a gentileza de estar vindo aqui, disponibilizar o tempo do senhor nessa agenda que eu Prazer. sei que é complicada para trazer informação. A gente dá parótida, quando a gente descobre, a gente fica perdido, né? A gente vai procurar informação, não tem muita coisa, aí a gente fica mais assustado ainda, a gente fica com mais dúvidas ainda. Então, vir um médico, cirurgião cabeça e pescoço, vir aqui falar, olha, é assim, nossa, é maravilhoso, doutor. Ah, Obrigada de verdade, eu só tenho que agradecer. é um prazer e estou sempre à disposição. Eu não posso me despedir sem falar do Júlio Verde, sem falar do diagnóstico precoce do câncer de boca, câncer de corda vocal, de laringe, de faringe, super importante. Por favor, acompanhe nas redes sociais, se informem. Qualquer ferida na boca, qualquer rouquidão que perdure por mais de 15 dias tem que ser investigada, principalmente se o paciente faz uso frequente de álcool e bebida álcool e cigarro, tá certo? Qualquer caroço no pescoço que perdure por mais de 15 dias, procure um médico, se possível, um especialista. As lesões de pele, igual. Qualquer alteração, mancha de pele que perdure mais de 15, 21 dias, procure sempre um médico e um especialista. Vamos chutar para frente essa campanha aí que salva muita gente. O Vou fazer câncer, uma de uma pergunta maneira. Vou fazer Pode uma pergunta perguntar. dentro do Júlio Verde, então, doutor. Doutor, o que o cirurgião de cabeça trata? Porque, assim, algumas vezes o pessoal fica, né, fala, eu fui no otorrino, porque aqui perto, enfim, o que o cirurgião de cabeça ele cuida? O cirurgião de Qual cabeça e que é? pescoço, ele cuida dos Uhum, tumores da região cérvico-facial. Então, tudo que é tumor, estamos falando de pele, de olho, de boca, de nariz, faringe é garganta, de corda vocal. E nós tratamos de tumor, de tireoide, principalmente, muito. Então, uhum, tudo que é tumor, tudo que é tumoração, neoplasia, maligna, câncer ou benigno, nós tratamos. Então, nós temos uma formação oncológica. Nós temos que saber todos os tipos de câncer dessa região, como eles se comportam e tratar esse tipo de lesão. Então, por isso que a gente, como oncologista, fica naquela coisa assim, uhum, diagnóstico precoce. Porque, assim, uhum, apesar de toda a técnica cirúrgica, apesar de radioterapia, drogas de quimioterapia, o mais importante é o diagnóstico precoce, que está intimamente ligado à cura do câncer, que existe, é possível, mas o diagnóstico e o tratamento tem que chegar o mais cedo possível. Só para a região cérvico-facial é o pescoço e o rosto, né, doutor? É, é. É a Só para falar na face, língua. a face e o pescoço. Então tá. Doutor, obrigada. Obrigada de verdade. A gente vai continuar fazendo. Gente, olha, todas as redes sociais do doutor, todas as vezes que eu faço live, tá na descrição aqui.
O doutor posta bastante coisa sobre o Júlio Verde agora, né? Agora que vai iniciar, agora que a gente está cheio de programação em vários Instagrams, né? Então, se o pessoal quiser acompanhar, o doutor está Prazer. postando. Obrigada, doutor, mais uma vez. Eu só Prazer. tenho que agradecer. Eu Tá vou bom. continuar usando, tá? Por favor. Tá bom. Obrigada, viu, doutor? Boa Boa noite. noite. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite, gente. Tchau. E aí, gente, gostaram da live? A gente abrimos o Júlio Verde muito maravilhosamente bem, né? Gente, o doutor Maurílio, ele é sempre muito gentilíssimo. Só tenho que agradecer demais ao doutor por ele estar sempre aqui contribuindo. Ele também compartilha todas as minhas coisas nas redes sociais, né? Ele a pessoa que cuida da página dele, que é o André, né? Só tenho que agradecer para trazer informação da parótida cada vez mais. Eu sou muito grata. Eu queria finalizar essa live agradecendo muito vocês que hoje compartilharam muito. Eu fiz não só um filtro pro Facebook, mas eu fiz um filtro aqui pro Instagram, gente. Eu choquei quando eu fiz esse filtro, mas enfim, eu fiz. Já está disponível aqui se você quiser utilizar o filtro, tanto aqui quanto lá no Facebook, né? E eu só tenho muito que agradecer a vocês que estão aqui sempre comigo. Obrigada, obrigada por todo o carinho. E é isso, gente. Amanhã tem live novamente, tá? 6 horas da tarde, doutora Nakai. Por favor, estejam aqui também comigo novamente, tá bom, gente? É isso. Se inscreve no canal do YouTube. Não se deixe de se inscrever no canal. Eu tô chique, né, querida? Pois é, tô chique. Eu tô até com luz agora. Eu tô tecnológica, gente. Certo, gente? E é isso, ó. Vou disponibilizar já a live aqui no YouTube, tá? No Instagram vai ficar aqui no GTV da Parótida. Sigam, @parótida_. Siga lá meu Instagram também, gente. Meu Instagram não é mais pessoal, já é um acesso da Parótida, que é a Vanessa Bis com 2 Is. Pelo amor de Jesus Cristo, se inscreve no canal do YouTube, que chama Tumor na Parótida. Certo, gente? O link tá aqui na bio.